Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, eu sou Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa da Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estou aqui nesta quinta-feira, em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, os nossos líderes, bispos primários de nosso ministério, para levar até você esta programação, a mensagem da Graça de Deus, que daqui a pouco será ministrada à sua vida pelos lábios do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. E durante esta semana, nós falamos sobre questões muito importantes na nossa vida cristã. Falamos a respeito do poder da oração na segunda-feira. Na terça-feira e na quarta-feira, eu mostrei como Cristo quer que nós avancemos, como o Senhor nos sustenta, mesmo quando nós vacilamos, porque na carne somos imperfeitos, mas por causa do seu amor, da sua graça, Ele ampara as nossas vidas, Ele é amparo para os justos. Ontem eu falei a respeito de uma história em que nós podemos tirar uma grande lição para as nossas vidas, que é a história do cego Bartimeu, aquele homem que vivia prostrado, sentado numa estrada, era um mendigo, vivia pedindo, vivia do favor das outras pessoas, não enxergava, então não podia trabalhar, não tinha nada na sua vida. Mas houve um momento em que Bartimeu não se conformou mais, não aceitou mais aquele estado de prostração, ele queria uma mudança, ele queria algo que fizesse sentido na sua vida. E quando Jesus passou com os seus discípulos, Bartimeu teve a maior atitude da sua vida, que foi gritar, que foi pedir ao Senhor Jesus ajuda. E conta a Bíblia Sagrada que daquele estado de prostração, Bartimeu foi levado a um novo patamar de vida. Ele saiu da beira da estrada e recebeu o milagre, voltou a ver por causa do poder de Jesus Cristo, e ele foi atrás de Jesus, ele seguiu Jesus estrada fora. Diz que Bartimeu se desfez da sua capa, tirou aquela capa que lembrava o seu passado de vergonha, o seu passado de falta, de necessidade, de coisas que certamente Bartimeu não queria mais se lembrar. E ele começou a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a proposta do Senhor para nós. Deixarmos para trás aquilo que gera no nosso coração, na nossa mente, pensamentos destrutivos, que gera muitas vezes desânimo, que gera prostração a tal ponto das pessoas pensarem em desistir de tudo e se adequarem a uma vida sentado na beira da estrada, vendo tudo passar, vendo as coisas acontecendo, as pessoas, enfim, no seu dia a dia, e a pessoa continua naquele estado de prostração. Não é o que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós retiremos a capa, que nós lancemos, joguemos fora tudo aquilo que nos faz mal, que tira a nossa vontade de viver, que tira o nosso ânimo, e que avancemos com Ele. Porque certamente Bartimeu, naquele momento, começou uma nova vida. Recebeu os ensinamentos de Cristo, deve ter praticado o que Jesus ensinou, e eu creio que esse homem teve uma vida que ele jamais imaginara ter, se não fosse o Senhor Jesus a passar por aquele caminho, e se ele não tivesse pedido ajuda ao Senhor. Essa deve ser a nossa postura. A postura de olharmos para frente, de seguirmos a Jesus, de avançarmos. O apóstolo Paulo,
deixou aqui algo escrito em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 em diante, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha Paulo arrancando a capa. Olha Paulo fazendo uma analogia com essa história de Bartimeu, dando e deixando aqui aos filipenses e a todos nós uma lição que é preciso deixar para trás aquilo que nos prejudica para que avancemos. Ele diz: olha, eu sei que eu não sou perfeito, nenhum de nós é. Nós habitamos num corpo de carne, de imperfeição, mas havia em Paulo uma vontade de viver a palavra do Senhor, uma vontade de seguir a Cristo, como houve em Bartimeu, o desejo de seguir o Senhor Jesus. E ele diz: eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Quantas coisas hoje estão diante de você? Quantas oportunidades, quantas chances de ser feliz, de realizar, de viver bem, de viver em harmonia, de viver em equilíbrio, de viver a palavra do Senhor. Mas para tudo isso é necessário que haja uma atitude, que você esqueça das coisas que ficam para trás, que você arranque a sua capa, jogue ela fora, aquilo que pesa, aquilo que condena, aquilo que gera tristeza, culpa, e avance. É o Senhor Jesus quem te dá esta chance. É o Senhor Jesus quem nos ensina a vivermos desse jeito. Ele nunca condenou, ele nunca apontou o dedo para aqueles que tinham um coração sincero. Aqueles que se achavam demais, a perfeição, os intocáveis, né, como os fariseus e um grupo de pessoas que se achavam, Jesus sim teve o seu momento de dizer: olha, vocês estão sendo falsos, vocês não são isso. Ninguém é perfeito. Mas aqueles que, por mais que fossem pecadores, tivessem um coração bom e disposto a mudar, o Senhor disse: vai, não peques mais. Siga em frente. Mude as suas atitudes, deixe o seu passado sombrio para trás, venha comigo, venha viver uma nova vida, venha ter novas chances e oportunidades. Esse é o nosso Deus. Isso é a graça do Senhor, é viver este favor, esta benignidade, esta bondade. Você tem uma grande oportunidade no próximo domingo de estar conosco às 9 da manhã, às 18 horas, para receber mais de Deus, para ouvir uma palavra que vai ajudar você a deixar esse peso, esse lixo emocional, essa capa, esses resquícios do passado e avançar olhando para o Senhor Jesus. No próximo domingo, às 9 da manhã, às 18 horas, na Rua Maricá, 320, Campinho. Nós temos também o site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Lá dentro do nosso site você encontra os horários dos cultos, todas as oportunidades que você tem para estar na Igreja Cristo Vive. Nós temos também os nossos programas de TV, todas as mensagens, o seminário Casa sobre a Rocha, as apostilas, tudo está no nosso site para que você estude, para que você busque conhecimento, sabedoria, que é isso que faz com que tenhamos uma vida abençoada. Amém? Acesse nosso site. Agora você vai ficar com a mensagem da graça de Deus. A minha semana vai ficando por aqui, porque amanhã nós temos o programa com a Bispa Rosana, programa para as mulheres Chail. Você possa ter um resto de semana abençoado, um fim de semana abençoado. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Graça e paz.
seja dada a palavra com intrepidez. E sabe, quando eu pensei que eu podia ser agredido, aconteceu exatamente isso, todo mundo bateu palma. E quando terminou o encontro, eu já tive experiências. Uma vez eu fui a um grande congresso em São Paulo, um auditório gigante, lotado. Se levantou uma profeta de origem nipônica, japonesa, e ela começou a profetizar: eis que vejo a noiva de Jesus, embriagada, suja, caída, imunda. E todo mundo começou a chorar. Eu estava ao lado de um pastor que me disse que era padre, tinha sido padre. E eu abri logo Efésios e disse: olha, a minha noiva que eu pertenço é sem mancha, sem rugas e sem defeito. Portanto, essa noiva que está sendo profetizada não é noiva de Cristo. A noiva de Cristo não está bêbada, caída e tal. E a coisa começou a tomar um volume, que eu espalhei para o lado direito, espalhei para o lado esquerdo. E só a nossa fila não chorava. O resto todo mundo: a noiva de Jesus está bêbada, está suja, caída, vomitada na sarjeta. E aí eu comecei: não está na sarjeta não, a noiva de Jesus é cabeça, a noiva de Jesus não tem mancha, não tem ruga, a noiva de Jesus é perfeita, é santa. E começou um debate. E tinha a turma da noiva de Jesus caída na sarjeta suja, e a turma da noiva de Jesus sem mancha, ruga ou defeito. E às tantas o dirigente estava do congresso disse: vamos dar 10 minutos de intervalo para arrefecer os ânimos, para recomeçar. Eu me levantei e fui para o barzinho para beber uma água. Esse senhor padre convertido veio atrás de mim, e às tantas começou-se a fazer um motim. E o padre diz: olha, apóstolo, é melhor o senhor pegar, cara, e desaparecer daqui, que o senhor espalhou aqui uma peste aqui dentro. E eu disse: é verdade, eu sou uma peste. Aliás, Paulo era chamado de peste, que onde eu passo, amado, eu vou disseminando a glória de Deus, Paulo. E a coisa cola, hein? É um vírus. E a coisa começou a tomar um vulto. E o padre disse: vai embora, meu amor. A turma da noiva suja vai te cortar o pescoço, cara. Se agora me meti aqui num problema, não sei o que eu faço. Você sabe, você não pode deixar de falar a verdade, porque a verdade inspira outros. Daquela fila da direita e da esquerda, passou para trás, passou para frente. E eu vou dizer uma coisa: um terço depois dali do auditório, que era muito grande, já não chorava mais, já dizia: a noiva de Jesus, aleluia, glória a Deus. E a turma da noiva suja choravam. Aquilo era uma falsa profecia. Aliás, hoje em dia é um drama com essa coisa dos profetas falsos, amado. Tem gente que vai para lá, para cá, casa, descasa, viaja, tudo porque um profeta falou. E você, eu vou lhe dizer, nós recebemos aqui um homem que se dizia profeta, não sei quem se lembra, muitos anos atrás, da Argentina. Nenhuma das profecias dele, nenhuma se confirmou. Não era profeta de nada. Tudo mentira. Então nós temos que entender que esta ousadia bíblica tem que ser também no confronto com a verdade. Uma vez uma senhora entrou aqui, me chamou e disse: eu trago um recado de Jesus para o senhor. E eu estava ali embaixo orando pelas pessoas, disse: eu te repreendo. A mulher, pum, caiu no chão, cheio de demônios. Vinha com o recado de Jesus, amado. Qual Jesus? Então, Atos 19, Atos 20. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, vou lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Então veja, Paulo pregava na sinagoga, Paulo pregava nas casas, Paulo pregava em público. Isso Deus quer. Atos 28, 30.
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo alugou uma casa em Roma, disse: podem vir aqui, eu vou falar de Jesus Cristo. Então a intrepidez e a coragem de Jesus e de Paulo tem que nos encorajar a nós. Quinto pensamento. Eu quero lhe mostrar alguns exemplos de intrepidez que são motivadores. Gênesis 18, 22. Então partiram dali aqueles homens, foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim, não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontravam? Então, Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa da sodomia, por causa do homossexualismo. E Abraão disse: espera aí, Deus, se lá estiverem 50 justos, tu vai destruir a cidade tendo 50 justos? Deus diz: não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Então, mas se tiverem 30, não destruo. E 20, não destruo. E se tiver 1, não destruo. Por amor a 1, eu não destruo. Mas olha a ousadia e a intrepidez de Abraão, questionando uma situação com Deus, hein? Êxodo 33, 13 disse: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Moisés teve a intrepidez de dizer: Senhor, ou tu vais comigo, porque era o antigo pacto, né? Ou tu vais comigo, ou tu olhas esta nação, ou então eu não subo. Você sabe, é uma classe de intrepidez, de ousadia, Senhor, de acreditar que Deus iria realmente estar ali presente, iria acompanhar. Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha a intrepidez. Senhor, agora eu quero ver a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei de quem eu tiver que me compadecer. Então, disse: eu quero ver a tua glória. Olha a relação de coragem e intrepidez de Abraão, de Moisés. E eles estavam num pacto antigo. Moisés estava num pacto antigo. Abraão já era o início da graça, mas não tinham a plenitude que nós temos hoje. Sexto pensamento: a intrepidez é o resultado da fé e do viver cristão. Aquela pessoa que segue a Bíblia, que ama a palavra. Salmo 119, 6 diz: não terei que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Então o salmista diz: olha, quando eu falar de ti, Senhor, não vou me envergonhar. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem um farto amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha, um chefe de família, uma dona de casa intrépida, vai proteger os seus filhos. Vem uma doença, em vez de ficar lá alimentando a doença, repreenda a doença. Sabe, isto é amparo, é refúgio para os filhos. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala o que está cheio o coração. Então, se o teu coração está cheio de Jesus, a tua boca tem que falar. Se alguém tem o coração cheio de pedra, amado, só fala e atira pedras. É proibido nesta igreja atirar pedras, porque a boca fala o que o coração está cheio. 2 Coríntios 3, 12 diz: tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Pastor, mas eu ouvi dizer que na escala de medos, o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. É verdade, não tem intrepidez de Deus, tem medo. Ousadia no falar. Efésios 3, 12 disse: pelo qual temos ousadia, acesso com confiança mediante a fé. Veja, ousadia, confiança. 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, sempre,
para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado. Alguém Deus coloca no teu caminho, fale. Fala da esperança, fala de Jesus, fale, porque isto é parte do apostolado. Só uma igreja apostólica tem um povo ousado, porque é parte do apostolado. Sétimo pensamento e último. Amados, a intrepidez é um dom de Deus que deve ser pedido. Porque eu sei que alguns dos irmãos aqui, por natureza, são tímidos. Eu conheço alguns tímidos. Tem até dificuldade de apertar a mão, dificuldade de falar, dificuldade de abraçar. Então, isso deve ser pedido. Senhor, dá-me esse espírito de intrepidez. Eu quero ser ousado. Sabe, ousado no falar, ousado no proclamar, ousado no trabalho, ousado, confiante, firme, decidido. Não titubeia, não se intimida. Então isso deve ser pedido. Jeremias 1, 6 a 9 diz assim: então lhe disse, Senhor Deus, eu não sei falar, disse o profeta a Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão o Senhor e tocou na boca e disse-me, eis que ponho na tua boca as minhas. Amado, que Deus estenda agora a mão da fé e ponha na tua boca as palavras dele, amado. Não diga, eu não posso, sou criança, não sei, não estudei, tenho vergonha. Não diga isso, porque é Deus quem te usa para falar dele. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra, até chegar ao Brasil. Será testemunha, testemunha não pode se calar. Senhor, eu não sei, Senhor, eu ainda não conheço. Não, abre, eu vou colocar as palavras. Não digas que és criança, não digas que não pode, não digas que és tímido, não digas que tens vergonha. Tu tens poder para isso. Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Veja, havia ameaças e eles oraram. Senhor, no meio das ameaças, concede-nos força, intrepidez, para que anunciemos a palavra. Versículo 30. E enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Eles pediram esta intrepidez. Intrepidez para educar filhos, amado. Intrepidez para fazer um negócio. Intrepidez para ter... Intrepidez é coragem para dizer assim, eu sou um servo de Deus, tenho que ter minha casa própria, meu carro, meu salário. Você sabe, isto é uma atitude de intrepidez. Se você se deixa acovardar pela vida, a vida te engole. Se você se deixa acovardar com a sociedade te pisa. Então eu termino dizendo que a nossa vida é ereta, triunfante. Sejamos como um veleiro velejando com segurança pelo oceano da vida, mano. Com intrepidez. Levante uma das mãos e diga comigo, Senhor Jesus, conceda-me espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia, no falar, no agir, que a minha vida seja sal, seja luz, para que o mundo veja e saiba que Jesus Cristo é o Senhor
que salva, que liberta, que cura, que transforma, que dá vida eterna. Eu creio e eu recebo este dom de Deus para a glória do Senhor. Eu sou intrépido, eu sou corajosa, eu sou forte. E o fraco diga: eu sou forte. E ao seu nome, e os hispânicos da igreja, a seu nome, toda a glória. Nossa igreja é mais de hispânicos do brasileiro. E aí, quem são os intrépidos? Na tua ousadia, a ousadia de Deus, você vai ser muito usado pelo Senhor. Muito usado. Vamos dar aí um aplauso ao Senhor. Seja dada a palavra com intrepidez. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.